Quando eu digo que eu amo algo, e ao mesmo tempo eu digo que eu não gosto de algo, para muitas pessoas isso pode parecer simplesmente normal. Eu gosto de algo e ao mesmo tempo não gosto daquilo, ao mesmo tempo gosto daquilo. São meus gostos, é a minha personalidade, é quem eu sou. Todo mundo tem gostos, todo mundo sabe o que gosta, o que não gosta. Mas será que é só isso mesmo? Será que quando eu falo que eu gosto de algo, aquilo não pode representar mais de quem eu sou? E quando eu digo quem eu sou, não quero dizer só a minha personalidade, mas muito além disso. Quem eu sou por essência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quando um ser humano diz eu gosto de algo, não gosto daquilo, ele reflete nos seus gostos uma parte do inconsciente dele. E isso vai muito além de uma simples escolha. Porque escolhas a gente sabe que define a nossa vida. Nossa vida é feita por escolhas que a gente faz no passado. Toda vez que eu tomo uma decisão, aquilo reflete uma situação do presente, né? Vem a consequência daquilo, logo eu crio o meu futuro dessa maneira. Então não são só escolhas, é vida, sabe? É uma decisão que muda a vida. Uma decisão pode mudar a sua vida inteira. E a filosofia em si ela é importante porque se você não para questionar suas escolhas, se você simplesmente toma decisões sem saber a fundo por que tá tomando aquela decisão, por que eu escolho isso ao invés disso, o que molda as minhas escolhas, por que eu escolho o que eu escolho. Quando você questiona, você começa a perceber que você não precisa ter o julgamento ao seu lado, você não precisa olhar para uma pessoa que gosta de algo diferente que você, por exemplo, e dizer para ela que ela está errada ou ela está certa, porque na real, o que é o errado, o que é o certo? E ao mesmo tempo que parece algo sem sentido, algo complexo demais, algo sem explicação, porque, pô, o que é o errado, o que é o certo? Não é óbvio. Não é óbvio? Não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque se a gente coloca o certo e o errado como termos subjetivos, né, relativos, ou seja, o que é certo para você é errado para mim, aí a gente já consegue abrir uma possibilidade de parênteses aqui que pode englobar várias coisas, porque quando a gente fala de coisas subjetivas, e se certo e errado podem ser subjetivos, na verdade eles são subjetivos, né, mesmo muitas pessoas dizendo, existe só um certo. Beleza, só que quando você fala isso, você tá querendo dizer que só existe o seu certo, certo? Então, beleza, é o seu certo que existe, o meu tá errado. E por que eu tenho que aceitar isso? Por que isso tem que ser uma verdade absoluta? Não faz sentido. Você e eu, a gente tem as mesmas capacidades de poder questionar e fazer escolhas e tomar decisões. Afinal de contas, a gente é ser humano, e é do ser humano ter racionalidade. E além de ser um ser humano, a gente é um ser humano diferente, a gente tem experiências diferentes. Então é normal eu ver algo, uma decisão, uma escolha, um fato como certo, e você ver o mesmo fato como errado. E tudo bem. Só que o erro aqui está no julgamento, está em você olhar para as escolhas do outro e ver como errado e só a sua certa. E aí você coloca a ignorância. Você coloca aquele ego na frente, né, aquele escudo que te bloqueia de olhar a fundo e perceber que vai muito além de um simples certo e errado. Entendeu? Tem a ver com uma questão de moral, de ética, de virtude da pessoa, né? De criação da psique dela, do inconsciente dela. Então, quando você começa a ver as coisas de uma maneira mais questionadoras, mais a fundo, você começa a buscar mais por uma camada de algo sólido nas coisas, não algo raso, algo fino, algo ali que, pô, beleza, eu tô vendo isso aqui, mas isso aqui é a aparência da coisa, isso daqui não é de fato a essência da coisa. E é isso que a filosofia busca, ela busca a essência das coisas, o porquê do porquê do porquê. E por que buscar o porquê do porquê do porquê? Porque simplesmente é isso que vai te levar a, vamos dizer assim, a sabedoria. Pode parecer irônico, pode parecer burro, e de novo, como eu falei há alguns minutos atrás aqui, não existe o certo, existe o errado, e pra você o certo é uma coisa, o errado é outra, beleza? Isso aqui pra mim, a filosofia pra mim é uma das coisas que é a única coisa praticamente que te leva a uma real sabedoria das coisas. E eu vou, obviamente, mostrar o meu ponto de vista, explicar o porquê que pra mim é dessa forma,
Mas mesmo mostrando, você tem o direito de discordar ou concordar comigo. Você não é obrigado a dizer que vê da mesma maneira que eu. Porque eu tenho que ter o senso de respeitar o fato de você ver diferente. Você tá aqui no meu canal, aqui assistindo esse vídeo, e provavelmente você, é por isso que eu falo, teste, você tem que testar. A pior coisa que tem só é você ouvir um conhecimento diferente do que você acredita e você já ir julgando, apontando o dedo e dizendo que aquilo ali é errado e você não vai concordar. Porque quando você faz isso, você se impede de aprender algo novo. Você se bloqueia a um novo conhecimento. Porque você já acha que sabe de tudo. Então aí tá um dos grandes erros que o ego te leva assim a ficar parado, né? A não evoluir, não crescer como ser humano, não crescer espiritualmente, mentalmente, enfim, em todos os sentidos. Porque uma pessoa que acha que sabe de tudo, né? Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. E o fato de eu saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, é uma frase extremamente interessante, um pouco controversa talvez, um pouco meio hipócrita se olharmos para outros pontos de vista, mas eu tenho que deixar, acho que, alguns assuntos para outros vídeos, porque senão um vídeo só vai tentar englobar muita coisa e pode ser que ele fique muito complexo. Por quê? O que acontece? A filosofia em si, ela é complexa. Porque quando a gente tá falando de questionar a realidade, de questionar o porquê das coisas. Pô, isso é extremamente complexo, não tem como dizer que é uma coisa simples. Não é. Pessoa que não tá disposto a quebrar a cabeça, a sair da sua maneira de ver as coisas e buscar uma nova versão das coisas. Por quê? Parece simples, mas ninguém tá disposto a realmente pensar. Você tá realmente disposto a pensar de verdade? Eu não tô dizendo só vou começar aqui a pensar sobre matemática, sobre português, regras do inglês. Beleza, você vai lá, você estuda, você quer um pouco com a tua cabeça, mas você já aprendeu, você tem ali o conteúdo. Mas a filosofia, ela é complexa porque ela é muito particular, na minha opinião. Já começa por aí. Muitas pessoas veem ela de uma forma. E quando a gente se trata de assuntos tão particulares como a filosofia questiona tudo, né? A gente está questionando o amor, a felicidade, o que é a felicidade, por exemplo, o que é a paz, o que é, não sei, a segurança, o que é o autoconhecimento, né? O que é o mal, o bem, o certo, o errado. São conceitos extremamente difíceis de lidar e conversar e falar sobre eles. Por quê? Porque, ninguém fala o que é certo e errado porque todo mundo acha que já sabe o que é. E aí que tá o ponto X da questão. Você acha que sabe de algo, você se impede de aprender uma nova maneira de conhecer aquilo. Então, quando todo mundo acha que já sabe o que é certo e errado, bom, ruim, beleza, eu já sei. Então, por que eu vou aprender uma nova maneira de saber disso? E aí você se impede de ter a possibilidade de estar lidando com um novo conhecimento. E logo você fica parado naquilo. Dificilmente você vai conseguir evoluir para isso. E beleza, você talvez possa não querer realmente, eu não quero nem saber, eu já tenho os meus conceitos, não vou sair daqui. Você pode fazer isso. Como eu tô aqui para expressar um pouco da minha opinião, eu vou expressar minha opinião dizendo que isso é uma escolha um pouco ignorante. Ignorante tanto de questão de sabedoria, então um pouco burra, né? Vamos colocar numa palavra bem mais ruim de ser dita, né? Um pouco mais grosseira, mas é burro. Por quê? Porque, gente, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O verdadeiro sábio, ele nunca para de aprender. Tipo, por exemplo, o que eu tô passando aqui é coisas que eu li, coisas que eu assisti, coisas que eu pensei, questionei. Enfim, eu estudei, eu tive uma base em tudo isso que eu estou dizendo. Mas nem por isso eu sou a dona da razão, ou eu sei de tudo, ou eu já sei e não vou parar por aqui, vou descansar, vou dormir todo dia, agora não preciso aprender mais nada porque, já aprendi muita coisa. Não é assim que funciona. Eu tenho que ser sincera comigo e admitir que eu sou muito ignorante para muitos conhecimentos, muitas coisas. Por exemplo, matemática é uma coisa que não entra na minha cabeça. Já aprendi durante anos na escola, tentei aprender sozinha para provas, para tentar passar em concursos. Gente, eu aprendi, posso dizer que eu aprendi algumas coisas, mas eu gosto, não gosto. Eu quero continuar estudando isso, não quero. Mas é uma coisa que eu sei a importância, eu sei o quanto vai me trazer bons frutos, e mesmo que não fosse isso, é um novo conhecimento, é um aprendizado, é algo que vai me fazer evoluir mentalmente. Eu vou me tornar uma pessoa mais sábia, mais entendedora das coisas, do assunto, e eu vou
estar disposta a me colocar em outros tipos de situações aonde eu não vou precisar rebolar tanto para lidar com a situação, entende o que eu tô querendo dizer? Eu vou conseguir lidar com algumas situações, por exemplo, vamos supor que a minha vida dependa de uma prova de matemática, se eu nunca tivesse me colocado, me esforçado ao desconforto de ter que estudar aquilo que eu não gosto, que não é bom, eu não sou boa, mas, pô, eu me coloquei no desconforto. Eu me supus aquela situação. Então, assim, por quê? Porque eu estou contando que um dia eu vou precisar. E mesmo que um dia não precisa. Se precisar, se não precisar, eu sei. Eu tô com a consciência de que, pô, eu tô me fazendo o máximo para aprender as coisas da vida. Todo tipo de conhecimento tem um motivo para existir, um motivo para estar aqui e pra gente estar com a possibilidade de aprender ele. Então, assim, existe uma razão para os conhecimentos existirem, para existirem, para a filosofia em si existir, que eu sei que tem muita gente que tem preconceito com essa matéria, por ser uma matéria complexa, que mexe com coisas muito íntimas, como eu disse já, que mexe com conceitos ligado à ética, ligado à moral, a virtudes, ou seja, que as pessoas não gostam de mexer com isso. A maioria das pessoas, a gente tem que ser sincero para dizer que a maioria das pessoas não gosta de mexer com assuntos considerados de ética, de moral. Então, tipo assim, minha moral, minha ética, isso é certo, isso é errado, pronto, acabou. Eu não quero mexer com isso. E toda pessoa que mexa com isso, eu vou ser ignorante e vou discordar, porque a gente não tem que mexer com o que tá quieto. Tem muita gente que vê dessa forma. Só que, de novo, de acordo com a minha opinião, pelo menos, eu acredito que não tem a ver, na verdade, nem precisava ver desta maneira. Mexer com o que tá quieto, revirar coisas de ética e moral, mexer com a questão da cabeça das pessoas. Meu Deus, para que fazer isso? A gente tem um porquê para existir. E o porquê disso é bonito, porque é uma questão de evolução pessoal, é uma questão de conhecer mais das pessoas, da vida, da existência. Conhecer um pouco mais do planeta que você vive, do corpo que você habita, da mente que você tá ali trabalhando com ela 24 horas. Os pensamentos que vêm na tua cabeça não são de à toa, você tem que parar, você precisa questionar, entender o porquê que eles existem. Uma escolha pode mudar toda uma vida. Já parou pra pensar nisso? Toda. Então, assim, não é só uma escolha. Quando a gente consegue ter essa consciência de que não é só uma escolha, a gente consegue ver a vida além do que ela parece ser. E muito mais do que isso, a gente corta a ideia de superficialidade da vida, de tipo, as coisas, todo mundo vai na direção A, eu vou na direção A também. Por quê? Porque eu tenho medo de ver diferente, eu tenho medo de ir contra. Gente, larga o medo, larga a insegurança, larga o desconforto de estar se colocando numa situação diferente, nova, de uma matéria, um conhecimento novo. Às vezes você não sabe o quanto isso pode mudar quem você é. E pra melhor. Claro, vai depender da perspectiva de quem estiver vendo, porque para algumas pessoas é pra melhor, outras, piorei, outras melhorei. Mas de qualquer maneira, é um risco. Mas é um risco como qualquer coisa na vida. Se a gente for parar pra pensar bem, viver é um risco, estar existindo é um risco. A gente não sabe quando a gente vai indo nessa vida, o quando que a gente vem, o porquê que a gente vem, mas a gente tá aqui. E tentar entender esses assuntos, essas perguntas que, não é de hoje, mas de milênios, que a filosofia existe há muitos, muitos anos atrás. Então, assim, por quê? Por que ela é mantida até hoje? Por que ninguém consegue deixar essa matéria de lado? Ela existe, esse conhecimento. Porque filosofia, basicamente, todo mundo é um filósofo, para pensar. Qualquer pessoa que consiga questionar algo, tentar olhar além e buscar através de várias perspectivas, entender uma mesma situação, um mesmo conceito, considerado um filósofo, é considerado uma pessoa amante da filosofia, vamos dizer assim. E eu sou uma dessas pessoas, amo, adoro, questiono muito, já questionei por anos, estudei por anos, então eu posso dizer pra você que não vai se arrepender se você pelo menos tente, sabe? Tente, não vai por ninguém, mas sei lá, tenta se convencer de se colocar em uma situação diferente. Se você não gostar, se você no primeiro dia pensar, meu Deus, é horrível, beleza. Só pelo menos esteja com a consciência limpa de que você tentou algo novo. Você tentou olhar para algo que fosse diferente do que você é agora. Porque lembre-se, você não vai ser essa pessoa pro resto da sua vida.
Você não vai ter as mesmas ideias, pensamentos, escolhas pro resto da vida. Não adianta você achar que vai. Todo mundo muda, todo mundo está sujeito às mudanças. A vida é feita de mudanças. E você se auto-colocar nessas mudanças, você vai ver o quanto isso evolui a sua moral, a sua ética, o seu caráter. Né? E muito mais ainda, evolui o seu autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá todo o resto. Vai dar certo.